BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 24 de janeiro. E a semana começa com os investidores de olho lá na quarta-feira, que aparentemente todas as movimentações de queda das bolsas mundiais na última semana estão ligadas à expectativa do que o Fed vai sinalizar nas mudanças da política monetária já nessa reunião. Os investidores globais querem saber se vão ser 4 aumentos nas taxas de juros mesmo e também qual a magnitude do aperto monetário ideal para conter a escalada da inflação no país. Na última semana, o Dow Jones teve queda de 4,6%, o S&P perdeu 5,7% e a Nasdaq teve um tombo um pouco maior, perdeu 7,6%. Já aqui no Brasil, o movimento resistiu um pouco às quedas lá fora. O Ibovespa fechou a semana com uma alta de 1,88%. No mês, já são mais de 3,9% de alta na Bolsa Brasileira. Muito desse movimento tem relação com as commodities. O petróleo tem se valorizado bastante nos últimos pregões por causa do aumento na demanda com o avanço da variante Ômicron do coronavírus. Além disso, as tensões globais também acabam mexendo com o preço do petróleo. Recentemente teve toda aquela situação no Cazaquistão e agora o tom mais alto entre Rússia e Estados Unidos por causa da questão da Ucrânia também acabam mexendo com os preços da commodity. Já o minério de ferro sobe com a China estimulando cada vez mais a economia. A ideia é que a desaceleração no crescimento não seja tão acentuada assim no país. Na última leitura do PIB, a China cresceu 8% em 2021, mas mostrou desaceleração no quarto trimestre. A política de zero Covid tem causado impactos na produção chinesa. Embora todo esse aumento no minério de ferro, hoje a commodity fechou em baixa nos portos chineses, baixa de mais de 2,4%. E justamente nessa volatilidade, cenário de incertezas no exterior, a Bolsa Brasileira não conseguiu ter 4 pregões seguidos de alta, né? Depois de 3 pregões seguidos, a gente achou que a sexta-feira teria mais uma elevação, acabou não tendo essa elevação, fechou numa leve queda, é verdade, 0,15%. Não conseguiu ter as quatro altas consecutivas. Vamos dar uma olhadinha nos números da Bolsa Brasileira na sexta-feira. O Ibov caiu 0,15%, chegando aos 108.942 pontos. Nas mais altas a gente vê JHSF com 5,8%. JHSF, inclusive, que liderou as altas semanais, né, na semana passada. Natura subiu 4,28%, Localweb subiu 4,17%, Magazine Luiza subiu 3,76%, nesse movimento também de um pouco de diminuição do juro longo, beneficiando aí as empresas de tecnologia, de varejo, de shopping, construtoras, enfim, todas essas que dependem de um juro longo um pouco mais baixo, acabaram tendo essa movimentação mais alta. Nas baixas, olha só o cenário de baixas, IRB liderando ali com 5,11%, e aí depois as empresas ligadas de mineração e siderurgia, né? Os Minas caiu 4,28%, Gerdau 4,09%, Gerdau Metalúrgica 3,61%. A gente viu, né? Mesmo
com a elevação do minério de ferro na última semana, alguns investidores seguem fazendo ali realização de lucros nas empresas de mineração e siderurgia. A gente viu o Vale caindo também nos últimos pregões justamente por causa disso e também acompanhando um cenário externo. E na agenda de hoje a gente tem o Boletim Focus, que saiu agora há pouco. A projeção do IPCA nesse ano subiu para 5,15%, ainda acima do teto da meta do Banco Central. Em 2023, a perspectiva segue em torno de 3,4% de inflação. A Selic permaneceu em 11,75%. O PIB também ficou estável, com um crescimento de 0,29%. Já no ano que vem, o mercado revisou para baixo as suas projeções do PIB, saiu de 1,75% de crescimento para 1,69%. Assim como o dólar, que permaneceu com projeção de R$ 5,60 pelo Boletim Focus. Além disso, foi publicado hoje também o Diário Oficial, né? Que a gente estava esperando a oficialização do orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. No texto consta um veto de 3 bilhões e 100 milhões de reais em emendas da comissão e despesas discricionárias. O valor é maior do que os 2 bilhões e 800 milhões falados pelo presidente no fim de semana, mas bem menor do que o sugerido pela equipe econômica, que apontou a necessidade de recompor pelo menos 9 bilhões de reais. Também no orçamento foi sancionada a verba de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste salarial dos servidores. A sinalização é sim de aumento aos policiais, porém o dinheiro não está carimbado no orçamento, ou seja, não está definido exatamente para qual categoria vai esse dinheiro. Outras categorias, né, além dos policiais, reivindicam aumento e prometem novas paralisações caso essa questão não seja definida. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais. Até esse momento a gente tem a sinalização de um tom de cautela, né? Estávamos um pouco melhor, mas agora nesse momento o índice VIX piorando um pouco. Também as bolsas futuros de Nova York também acelerando a queda, então talvez seja realmente um começo de semana um pouco mais de cautela, tá? Sem grandes oscilações nas commodities, mas acho que talvez por fatores geopolíticos e também por tensões em relação ao tema Ucrânia e Rússia, a gente pode ter um pouco de volatilidade nesse começo de semana, mas lembrando que a principal reunião internacional nessa semana fica para o Fed, né, para o Banco Central Americano, mas que não deve anunciar aumento de juros agora nessa reunião, tá? É esperado que o aumento de juros fique para março, para a próxima reunião de março, tá? E por aqui a gente segue também acompanhando a publicação do orçamento de 2022, que não deve trazer nenhuma surpresa positiva, pelo contrário, pode trazer até alguma leitura marginalmente negativa. Mas a segunda-feira é de cautela, sem grandes novidades na agenda econômica, tá? A gente continua com uma temporada de balanços corporativos, principalmente nos Estados Unidos. Por aqui a gente vai ganhando intensidade, principalmente ao longo do mês de fevereiro, na divulgação dos balanços aqui das companhias brasileiras, tá certo? Então a gente continua otimista em relação a commodities, principalmente. Hoje a gente vai falar cada vez mais sobre esse tema, mas particularmente segunda-feira exige um pouco mais de cautela, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, e já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! O Marco comentou aí dia de cautela, né? E esse dia de cautela sinalizado nos futuros americanos, porque a gente viu no começo do dia que estavam subindo, mas por volta de umas 7h20 da manhã os índices viraram e operam em queda. Hoje também tem novos números dos balanços corporativos, depois que as ações do Netflix caíram cerca de 25% após os resultados e levaram as grandes de tecnologia junto, né? Os investidores ficam de olho nos movimentos das empresas. Eu estava falando dos futuros americanos, Dow Jones caindo 0,06%, o S&P caindo também 0,11% e a Nasdaq caindo 0,19%.
Esses são os futuros americanos, sinalizando aí, depois de começar o dia em alta e cair, sinalizando um dia de cautela dos investidores. Eu quero chamar o Guga Almeida agora para a gente começar esse nosso bate-papo de segunda-feira, já começar essa semana, principalmente analisando essas movimentações, né? Os futuros americanos sobem, depois descem e sinalizando aí cautela. A gente já viu na semana passada os indicadores caindo bastante, né? Foram as piores quedas semanais das bolsas americanas desde aquela época da pandemia que a gente bem lembra, em 2020. Muito bom dia, Guga Almeida. Hoje o dia amanheceu com sinalização de vamos com calma, se é assim a gente pode dizer. Bom dia, Guga. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. É engraçado, né? Porque talvez não seja uma novidade para nós aqui esse tema do vamos com calma, né? O mercado já vem em processo de correção. Se tem a compreensão de que lá fora, né, o financeiro, no patamar que estávamos até então, de Dow Jones, S&P e Nasdaq, né, numa ordem de mais seguro, né, para mais arriscado, existe muito espaço para corrigir, existe ainda muito espaço para corrigir. Né, o atual nível que nós estamos aqui que o Nasdaq já chegou, mostra que vai, né, a tendência é ir buscar um patamar mais abaixo, né, o vai é um pouco... Pode soar um pouco estranho para os nossos telespectadores que não estão ainda acostumados com projeções, né? Mas tudo indica que cada vez mais próximos de um momento de elevação de juros nos Estados Unidos, e isso, querendo ou não, mexe no fluxo de liquidez. Lembrem, existe um ponto de equilíbrio no mercado. No momento que tu tem lá pessoas menos estimuladas a tomarem risco, tem uma diminuição no processo na ponta compradora. E isso, né, tendo menos estímulo para a ponta compradora, acaba que, para as pessoas se sentirem estimuladas a comprar, tu precisa ter um certo deságio, né, um certo desconto no mercado. E no atual mercado tu não tem nenhum deságio, tu não tem nenhum desconto. Né? Na verdade, tu tem... na verdade, é um mercado muito precificado, a ponto de, daqui a pouco, vão começar a perceber que estava caro. Né, porque a narrativa vai mudando ao longo do tempo. Então, tem espaço sim para correção, Felipe. Acho que não parou ainda. Né, eu não falo de volatilidade. Né, para mim, o mercado ele aumenta a volatilidade. Por que aumenta a volatilidade? Né, para o pessoal também entender. Porque, na verdade, tu tinha um determinado comportamento na estatística que tu está medindo. Né, ela tem um determinado parâmetro. De repente, de uma hora para outra, o mercado se comporta de uma maneira diferente, e aí, então, né, acaba que tem uma medida ali de volatilidade e ela sobe. Né, mas é queda, né, é ajuste. Sim. É só olhar para... Toda vez que tu tem elevação de juros, tu tem diminuição de liquidez no mercado de renda variável, e tu tem um processo de... Tu olha para os topos que o mercado teve. Então, é algo simples de se entender. Talvez seja difícil de se aceitar. Então, o mercado vai tá corrigindo. Tá? Algo, de novo, né? Não é surpreendente. E se quiserem, acho que dá para a gente dar uma olhadinha aqui na tela. Tá? Por exemplo, Nasdaq, o que eu estou enxergando aqui, Felipe, é que a gente tem espaço ainda para ver Nasdaq trabalhar lá na região, pelo menos, dos 13 mil pontos, né? 13.050 pontos. No curto prazo, para se manter um pouco mais firme o mercado, teria que se manter acima dos 14.620 pontos. Tá? Então, para mim, a região onde o mercado vai buscar um equilíbrio abaixo, né, do que nós estamos aqui agora, porque recém chegamos Nasdaq recém chegou, né, ali na cotação que estava no início de outubro de 2021. Maravilha, Guga. Você falou de volatilidade, falou dessa redução de liquidez, as pessoas, os investidores indo para outros ativos com menos volatilidade. Isso mexeu também com Bitcoin, com Ethereum, com vários criptoativos nesse fim de semana. Caíram bastante, né? Eu estava até dando uma olhada aqui, hoje mesmo os criptoativos estão caindo bastante. O Bitcoin na casa dos 33 mil dólares, praticamente 50% de queda aí desde do pico, né? Chegou 65, 66 mil dólares. E aí muita gente começa a se perguntar, né? E aí, o que vai acontecer
com as criptomoedas, até onde é possível cair mais ainda, né? O pessoal todo na expectativa, será que volta para aqueles patamares de novo? Mas parece que está nesse viés de baixa aí, e os investidores saindo também dos criptoativos, indo para coisas ativos mais seguros, digamos assim. Vamos lá, né? Vamos pensar nos criptoativos, né? Em tese, vamos assim dizer, né? As pessoas, deixa eu pegar aqui e abrir Bitcoin, mas em tese, as pessoas deveriam ter uma parcela muito reduzida, né, em cima de criptoativos. Né? Essa é a narrativa, né, do tipo, olha, por serem instrumentos muito intangíveis, né, e com muita promessa de futuro, precisa muita coisa acontecer. Então, é um instrumento intangível, pouco uso hoje no presente, altamente caro, né, se tu for parar para pensar o quanto custa, né, para você hoje, quanto se gasta de energia para poder minerar Bitcoin, por exemplo, né, focando aqui e conversando sobre Bitcoin, ainda é muito intangível e em momentos de estresse tende, né, a ter uma movimentação muito intensa de correção. Assim como uma expectativa em relação ao futuro também é gigantesca, será que de fato as criptomoedas vão substituir as moedas tradicionais, vão complementar? E aí tem toda uma transformação desse ecossistema, né? E tem muita gente hoje no ecossistema, por isso também que não acredito mais naquela questão de vai acabar, né? Eu acredito muito mais vai ter muita volatilidade, vai ter muitos momentos positivos, muitos momentos negativos, ele vai oscilar demais, né? Infelizmente aqui dentro do Brasil a gente ainda tem uma cabeça de que instrumentos voláteis são instrumentos ruins, são instrumentos perigosos, né? Mas de fato não são instrumentos altamente, com alto potencial em fazer com que o seu capital se multiplicar. Também com o potencial de fazer o seu capital se deteriorar. Obviamente, sim. É por isso que aquela narrativa do compra e esquece que em algum momento no tempo as coisas vão convergir para uma narrativa, sei lá, né? E aí, como tu não sabe o que vai acontecer, diversifique. Isso tende a cair. Lendo agora, final de semana, a teoria dos mercados adaptáveis, né, que é uma teoria do mercado. Sugiro até o pessoal estudar um pouco sobre isso. Né? Na verdade, tu começa a questionar essas verdades absolutas há muito tempo atrás, em um ambiente onde tu tinha muito menos interação com as pessoas, a ponta final, né, que são as pessoas físicas tomando suas decisões de investimento com o seu dinheiro, né, porque o dinheiro é delas, não são das instituições, muito menos dos analistas, influenciadores e todas as derivadas que se tem dentro do ecossistema financeiro. Né? O dinheiro são das pessoas físicas e elas estão cada vez mais empoderadas. E isso vai trazer, sim, de fato, né, cada vez mais volatilidade e desafio para quem é detentor dos instrumentos financeiros. Né? Porque as pessoas elas vão, né, fazer das suas vontades acontecerem, né, no mercado. Esse ativo, agora não quero mais, agora quero ter esse ativo, agora não quero mais, agora entendi que faz sentido o ativo, não naquele outro ativo, e elas vão quebrando, né, essa narrativa do coloque o dinheiro num gestor e ele durante 10 anos fica, né, ganhando ali taxa de administração e lá no final você tem uma chance maior de ter sucesso. Não, você garante o sucesso do gestor, né, de ao longo do tempo ter essa taxa de administração. Não é à toa que até sugiro, né, façam aí no Google e coloquem quantidade de fundos que se tem aberto, né, algo estrondoso, né. Eu fiz um levantamento e apareceu ali 34 mil CNPJs de fundos de investimento, imagina, 34 mil fundos de investimento. Então, a gente entende um pouco da onde surgem as narrativas verdadeiras. Né? Mas olhando aqui para Bitcoin, tá? E respondendo a tua pergunta ali sobre o cripto, sobre o mercado cripto, tá? Se olharmos, a gente está voltando para aquele momento de estresse, que foi em maio do ano passado, tá? Voltando para esse mesmo patamar de preço. Tá? E de fato, só que entrando agora num patamar, nesse mesmo patamar, só que numa situação diferente. Qual é a situação que nós tínhamos aqui atrás? Né? Ainda existia, nós teríamos uma inflação passageira no mundo, tá? Ainda se tinha essa visão, essa percepção. O mercado, né, tinha feito a primeira etapa somente de correção,
Então, nós voltamos a ter um movimento de alta e agora a gente está tendo a segunda etapa de correção. O ponto é que nós não estamos no final do processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Na verdade, nós estamos chegando no ponto de partida de elevação de juros lá nos Estados Unidos. E isso tende, né, a gerar um movimento, assim como a gente olha para o setor de tecnologia, a Nasdaq ali, e se percebe que tem um espaço para corrigir, eu também consigo perceber aqui que também não vai ter um grande apetite, né, a curto prazo para Bitcoin voltar a subir. Tá? Então, eu estou aqui acompanhando, e os níveis que eu estou enxergando aqui que Bitcoin tende a buscar, perdendo principalmente a região dos 32.250, é a região dos 20 mil dólares, tá, o Bitcoin. O pessoal deve falar assim, puxa vida, mas é algo muito expressivo. Falando que tem espaço para cair mais de 50% no curto prazo, sim, me parece que sim. Tá? Me parece que a gente tem aqui um espaço para Bitcoin chegar a 20 mil dólares e, de fato, seria uma super janela de oportunidade, tá? Porque num outro ambiente, num outro momento, num outro contexto, e me parece que é menos arriscado e dá para ter tomar posição com um horizonte mais extenso de tempo, né? Enquanto essa região que nós estamos chegando, de 32.200, na minha opinião, é uma região onde tem uma chance de ponto de compra, tá? Não tenho certeza ainda se vai conseguir aparecer um ponto de compra aqui ou não, mas seria um ponto de compra para ter uma alta em torno de 30%, que seria voltar até a região de 40 mil dólares o Bitcoin, né? Então ficaria nesse range aí, ficaria nessa possibilidade aí havendo um ponto de compra. Agora, caindo para 20 mil dólares, aí tu começa a ter potencial de upside de 200%, de 300%, que me parece ser muito mais saudável tu olhar para esses upsides nesse instrumento, que é o Bitcoin, do que de 10, 20, 30%. Né? Os 10, 20, 30%, para um percentual pequeno da carteira, né, não tem um grande impacto, né? Não gera uma grande transformação no capital. Agora, né, uma correção mais intensa, né? Começando a perceber o criptoativo num patamar mais baixo, de segurança mais interessante para poder tomar posição, inclusive, acredito eu, que está abaixo do custo, né, de mineração. Então, tu começa a ter um ambiente, né, onde tu tem ali uma margem de segurança interessante, se por um acaso isso vier a acontecer, né, e aí faz sentido tomar uma posição, né, até mesmo mais expressiva, mais ativa na sua carteira. Tá? Mais uma vez, o aprendizado quando tu está nas máximas, quando tu está nas alturas, né, todos os dias tem alguém postando, todos os dias tem alguém lançando um curso né, como você pode se beneficiar do mercado de criptomoedas. Agora que está corrigindo, né, poucas são as pessoas que têm coragem de falar alguma coisa porque tem medo, né, de fato de serem criticadas, né, ou julgadas na internet. Então ninguém quer passar essa vergonha. Então o tema do momento agora é NFTs e metaverso, que é o que o pessoal mais está falando aí no momento, né? Então, enfim, essa deve ser o papo do momento aqui no mercado. Pois é, inclusive o que eu vi de reportagem e de postagem no fim de semana com os macacos do Neymar, né? Que ele comprou lá por $1 milhão, não foi brincadeira, viu, Guga? Muita gente postando, muita gente falando, pessoal falando assim, pô, agora eu quero fazer o meu próprio NFT, vou sair vendendo, vou ganhar um baita dinheiro. É interessante que você falou, Guga, das próprias pessoas físicas que acabam se interessando, as pessoas acabam indo atrás, não sei o que, elas acabam até entendendo um pouco melhor o ciclo do mercado, não só para as ações, mas também para alguns ativos diferentes aí que começam a pipocar e muita gente começa a ganhar dinheiro. A gente lembra dos próprios criptoativos, né? Bitcoin, um monte de gente começou a falar de criptoativo, teve gente que ganhou dinheiro nessa alta gigantesca que teve. Agora NFT, metaverso, enfim, o mercado ele vai tendo essa ciclicidade aí, né? E aí trazendo oportunidades para as pessoas ganharem dinheiro ou depois na queda oportunidades para as pessoas perderem bastante dinheiro, né? Com certeza. Eu acho que o primeiro ponto que o pessoal tem que se perguntar sempre é o seguinte, de fato isso aqui tende a... Porque o pessoal é muito extremista, né? Ou Bitcoin vale $1 milhão ou Bitcoin vale zero. Não tem um meio termo para poder navegar mais racional, né? A coisa é muito
muito extremista, né, muito emocional e pouco racional. Mesma coisa são com aquelas ações, né? A determinada ação vai dar vida, e aí o pessoal perde a capacidade de discernimento, né? Isso se chama, em economia comportamental, a gente estuda bastante isso, que é a nossa racionalidade limitada. Não é que nós iremos ficar irracionais, ou ficamos irracionais, né? Na verdade, no momento que nós tomamos posição, a nossa capacidade de discernir, ela fica, de certa forma, conturbada, né? Ela fica com viés. E isso dificulta a capacidade de poder entrar, sair, se moldar frente ao mercado. Por isso que cada indivíduo, cada investidor precisa ter muito claro, né, onde está financeiramente e aonde se quer ir, aonde se quer chegar, para que possa olhar para o mercado e falar, puxa, aqui eu tenho uma janela de oportunidade, aqui eu vou surfar essa janela de oportunidade. Ok, essa janela de oportunidade não se concretizou. Aonde eu vou colocar o meu olhar agora, né? Onde eu vou alocar o recurso, porque, ok, lá não deu, eu tinha um risco, eu tinha um retorno. Assumi o risco, agora eu vou para outro ambiente que tem o retorno. Então, como não se vai acertar todas, né, no tempo, quando você acerta, você vai para o ambiente onde você deveria estar. Né? Qual é o ambiente que você deveria estar? Aquele que você estipulou. Então, o investidor ele precisa ter claro aonde se está e aonde se quer chegar. Porque se você não decidir, alguém decidiu por ti. E o mercado está louco, ele adora as pessoas indecisas, ele adora as pessoas inseguras, ele adora as pessoas que querem procrastinar, querem terceirizar a sua responsabilidade. É o que o mercado mais gosta, porque ele se alimenta disso. Essa volatilidade, esse sobe e desce, essa transformação de nível de preço e de narrativa, só acontece porque tem muito mais pessoas, mas é muito mais pessoas que não querem raciocinar sobre onde estão atualmente financeiramente, ou seja, o que elas gastam, o que elas precisam de recurso, quanto elas ganham, elas não sabem onde elas estão e muito menos onde elas querem chegar. Então elas se permitem, né, elas transferem esse direito de poder transformar a sua vida financeira para um terceiro. Né? Então toda essa indústria que nós temos hoje, ela vive disso. Tá? Então por isso que o mercado se comporta dessa maneira. Tá? Não quer dizer que o instrumento financeiro ele tem uma certa velocidade, né, de se desenvolver. As ações, elas de fato, elas têm uma certa velocidade para poderem crescer. Tá? Se elas crescerem se o preço crescer demais e o crescimento da empresa não acompanhar, obviamente que no momento de estresse o preço vai cair bastante. Inclusive vai questionar, né, a capacidade de crescimento daquela companhia porque ela não entregou aquele crescimento que na expectativa se tinha para justificar um determinado patamar de preço que o mercado estava. Então, o mercado ele é simples, né? O que é complexo é o ser humano, de fato, né, ter um pouco de bom senso, vamos assim dizer, sobre, poxa, isso aqui está esticado ou não está esticado, e parar de brigar, né? Simplesmente falar, poxa, nesse preço não me serve, nesse preço me serve, né? Nesse preço eu compro, nesse preço eu não compro, né? Mas não necessariamente você precisa vender. Então, para poder dançar bem, né, esses sobe do mercado financeiro. Boa, Guga. Guga, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava dando uma olhada aqui nos índices futuros, inclusive eu queria saber como é que você está vendo o índice futuro aqui da Bolsa Brasileira e nesse contexto aí de aproveitar alguma oportunidade ou de ter mais cautela. O que o investidor tem que ficar de olho hoje aí nesse mercado aqui no Brasil, hein? O que você pode projetar aí para os nossos telespectadores? Vamos lá, Felipe. Me parece, né? Acho que todos percebendo agora, né, nós tivemos a entrada de investidores estrangeiros na nossa bolsa. Isso, por um lado, é bom, porque esses caras eles não são especuladores, vamos assim dizer. Né? Eles tendem a ter posição porque eles estão acreditando em uma tese macro, e a tese clara, né, que é de crescimento de mundo. Né? As commodities não vão corrigir, não vai ter queda agora, pelo menos no curto prazo, e as empresas brasileiras podem se beneficiar desse crescimento. Então, eles estão alocando, né, nesse mercado. Obviamente que se tu for olhar, né, eles alocam aqui versus o quanto eles alocam no mundo, isso aqui é como se fosse totalmente como se fosse o mercado de risco, né? O mercado de cripto da carteira dos investidores pessoa física. Né? Na percepção
global. Né? Por quê? Porque, de fato, o Brasil ele é muito mais volátil porque ele tem muito mais incerteza. Né? Ele traz muito mais desafios de compreensão para o investidor. E esses desafios de compreensão é igual a risco. Só que o momento que nós estamos agora, né, tanto que se nós olharmos aqui para o gráfico agora, nós estamos caindo 0,20, né, se nós olharmos aqui para a tela, o nosso futuro está caindo 0,20, lá fora, né, o Dow Jones está caindo 0,37 e o Nasdaq está caindo 7. Né, então, o mais conservador deles, em percentual, está caindo o dobro do que nós estamos caindo agora nesse momento. E isso vem por causa das empresas de commodity. Né, mais uma vez, a $88, né, 87,96, caminhando para a região dos $100, né, o barril, algo que já percebia que já há um bom tempo a gente vem conversando sobre isso. E o que eu enxergo aqui, no curto prazo também, que me parece que o nosso player local, que é um investidor multimercado, esse cara me parece estar com um lote encerrado. Ou seja, se desfez das posições. A marca disso foi o movimento da semana passada. Então você tem uma diminuição, né, da pressão vendedora, uma manutenção de compra, então parece que o mercado entrou num ponto de equilíbrio agora de curto prazo, que está precisando de um estímulo. Um estímulo positivo, né, faria com que a nossa bolsa pudesse chegar ali de fato no 111, entre 111 e 114 mil pontos. Um estímulo negativo, de curto prazo, me parece que tem que ser um estímulo. O que venderia agora, né? O estrangeiro. Tá? Então tem que ser um estímulo que faria com que esse cara desfizesse suas posições. Tá? Então, se fizer a sua posição, aí o mercado tende a afundar com força. Né? Senão ele tende a ficar mais travado, mais lateralizado, mais atirado, mais esquecido. Tá? E isso também faz com que a gente tenha de diminuição de volatilidade. Certo? E aí começa a cena dos próximos capítulos. A gente tem ainda muita água para rolar, principalmente em função de Brasília. Tá? Então, o que eu estou enxergando aqui agora, né, na fotografia para hoje, né, no nosso mercado? Cenário negativo, vir para 107.500. Tá? O meu cenário negativo para 107.500. E esse número, ele está relacionado à movimentação que nós tivemos ali do dia 19 de janeiro, né, final do dia, até o dia 20 de janeiro, às 16 horas. Tá? Então, nós tivemos essa movimentação de alta, depois tivemos a movimentação de baixa no dia 21 de janeiro, até às 9 horas da manhã. Ok? E aí, dentro desse contexto, um mercado mais azedo, jogando nessa região aqui dos 107.500 pontos. Tá bom? Agora, movimentação de alta, tá? O que eu tenho aqui para cima? Certo? Tem dois níveis aqui para cima. O primeiro deles seria em função da alta, né? Da baixa, do dia 20 de janeiro, 16 horas, até dia 21, 9 horas. Se nós medirmos, o que nós temos aqui? Tá? Olhamos essa reação, que foi do dia 21, 9 horas, até 21, 11h50. Né? Essa reação, essa distorção do preço, ela foi mais rápida em tempo do que depois essa queda que nós tivemos aqui entre o período, né, 21 de janeiro, 11h50, até hoje, dia 24, né, 9 horas da manhã, abertura. Tá? Então foi muito mais lenta essa queda. Uma resposta positiva agora, ao meu ver, joga na região dos 760, tá? E depois lá para a região dos 111.570, aí chegaria naquele patamar que tanto eu falo para vocês, né, dos 111.500 a 113. Então a gente entraria nessa zona já, né, de situação, e a gente poderia, né, retomar um momento de queda, né, mais intenso, acompanhando até mesmo essa movimentação que está acontecendo lá fora. Tá, Felipe? Então essa é a minha visão para o dia de hoje, né, é dentro desse contexto que eu vou tomar as minhas decisões, e é dentro deste contexto que eu estou, né, e criando as minhas projeções, Felipe. Maravilha, então, Guga, valeu. Você volta mais tarde, daqui a pouquinho, às 6 horas, com o nosso Geometria. E então, bons negócios aí para você. Um abração, até daqui a pouco, Guga. Valeu, Felipe. Um grande abraço, pessoal. Eu espero vocês hoje no final do dia, às 18 horas.
Valeu, é isso aí, Guga, valeu. 9 horas e 36 minutos, quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando, todo mundo que comentou aqui toda essa questão. Achei legal o comentário do Júlio, Projeto Júlio, excelente analista, falou somente os fatos. Muito bom, Guga Almeida, o pessoal falando, cuidado com o algoritmo aqui, que eu falei que fim de semana eu vi um monte de gente falando de Bitcoin e NFT, falou, ó, cuidado com o algoritmo, hein? O algoritmo só te mostra o que você está buscando aí. Pois é, rapaz, é isso mesmo, o pessoal do Meta lá adora fazer isso com a gente, do Google também. A Rita falando que concorda com o Guga e alertando como aquela velha e sábia frase de Warren Buffett, regra número 1, não perder dinheiro, a regra número 2, nunca se esqueça da primeira regra. É isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao final do nosso BMC Pre-Market aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E eu vou passar a bola agora para Paula Moraes, que está chegando aqui para comandar o BMC News, com a Isabela, com a Débora, todo mundo chegando aí. Muito bom dia, Paula Moraes. Ótima segunda, bom começo de semana para você. Bom dia, Felipe. Ótima semana para vocês. Você sabe que você me deu uma ideia ouvindo essas regras aí do Warren Buffett. Vou criar a regra da BMC News. Regra número 1, nunca atrase o programa mais do que 5 minutos. Regra número 2, não se esqueça da regra número 1. Nunca se esqueça da regra número 1. Gostou, né? Gostou adorei, da ideia. Adorei. Boa. Ô Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comeu pão hoje? Ô, Felipe, você me traz o pão justamente na semana que eu prometi não comer carboidrato. Não acredito. É pra acabar comigo, né? Não Fala acredito. sério. Não, eu falei assim, ó, eu essa semana não vou comer carboidrato. Certinho, chego aqui, gente, um pão de fermentação natural, que Felipe Nascimento fica lá 3, 4 dias sovando a massa. É pra acabar com a minha vida, né, Felipe? Mas não comi. Mas eu trouxe pra você, Paula, que você gosta Felipe, de pão traz com fermentação na próxima natural. semana. Deixa eu fazer essa semana bonitinho, vai. Vou ficar aqui aguardando o próximo, tá? Eu vou passar a vez. Mas é o melhor pão do mundo, gente. Felipe tem seus dotes culinários que ninguém sabe, mas é muito obrigado. bom. De vez em quando aparecem uns pães aqui, mas é muito raro também. raro. Ele Dá só escolhe trabalho. a semana que eu não posso comer, mas tudo bem. É raro porque dá trabalho. Mas eu atrasei um pouquinho porque eu achei que você estava comendo pão. Falei, vou atrasar uns 2 minutinhos, deixar a Paula mastigar. Mas eu trouxe saborear, meu suco verde, que as pessoas não sabem, mas nessa caneca tem um suco verde, detox aqui. Essa semana eu vou fazer certinho aí. Mas tá bom, fico aguardando o próximo, bela troca, viu, hein? Paula? Pão por suco verde. Bela troca. Eu vou tentar ser forte. Obrigada, Fê. Valeu, Um beijo bom pra jornal. você. Até mais tarde. Tchau, tchau. Beijo, gente.